A APEGO tem investido no aprimoramento e capacitação da categoria. Organizou no mês de abril de 2005, em Goiânia, o terceiro Seminário Centro-Oeste de Ciências Papiloscópicas, que contou com participantes de 11 estados. Contou também com a presença do secretário de Segurança Pública e Justiça, professor Jonathan Silva, políticos e renomados palestrantes ligados à ciência papiloscópica. A APEGO tem procurado divulgar as atribuições dos papiloscopistas junto à sociedade. Seja a identificação civil, criminal, perícias papiloscópicas e necropapiloscópicas. A realização desse seminário vem contribuir para afirmar no conceito da sociedade cada vez mais a confiança e a credibilidade dessa categoria junto ao povo goiano. De outro lado, vai produzir conhecimentos que com certeza vai fazer com que esse setor da atividade do Estado, que é a papiloscopia, possa prestar um serviço cada vez melhor e mais eficiente ao nosso povo. Nós, o governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, reconhece a importância dos papiloscopistas nesta área da prova científica. E por isso é uma categoria que nós queremos valorizar muito mais e conceder aos papiloscopistas aquilo que eles merecem enquanto integrantes da polícia técnico-científica, que é a polícia que tem um compromisso com a verdadeira prova, que é a prova científica do processo penal. É necessário que haja encontros como esses para que se possa discutir, para que se possa divulgar os resultados obtidos com o progresso da ciência. E na condição de superintendente da Academia Estadual de Segurança Pública, fico lisonjeado por participar de qualquer modo desse evento e de ser parceiro da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. Esse evento eu só tenho que parabenizar e sentir um orgulho muito grande de pertencer ao quadro da Polícia Técnico-Científica, tendo essa categoria dos papiloscopistas, com essa capacidade de entendimento, de conhecimento e essa bravura de estarem lutando pelo reconhecimento. Então eu quero nesse momento parabenizar o presidente Maciel e através dele todos os profissionais dessa área que têm engrandecido e muito o trabalho científico da Polícia do Estado de Goiás. Veja alguns depoimentos de autoridades e matérias vinculadas na mídia. Tentativa de fraude no concurso para soldado da Polícia Militar. Ontem foi realizada a primeira etapa com a aplicação das provas objetivas. A carteira de identidade foi fundamental para flagrar os falsos candidatos. E quem não apresentou o documento não pôde fazer as provas. Foi comparando as digitais dos documentos e dos candidatos que o serviço de identificação flagrou várias tentativas de fraude no concurso. Colhemos as digitais com a carteira de identidade que ele apresentou e não bateu. Foram diferentes as digitais. No último domingo, 4 pessoas foram presas tentando fraudar o concurso público da Polícia Militar. Elas foram descobertas através das impressões digitais nas carteiras de identidade. Os fraudadores haviam trocado apenas as fotografias. O foragido da Justiça foi descoberto no Hospital de Urgências de Goiânia por acaso. Ele havia sido atropelado e levado sem documentos para o Hugo. Na tentativa de identificação, a perícia descobriu que o paciente tem longa ficha criminal. O azar do fugitivo Marcelo ou José Ferreira Soares foi ter dado entrada no Hospital de Urgências de Goiânia sem documentos depois de ter sido atropelado. O caso, como é de praxe, foi levado ao posto policial do Hugo e de lá para o Instituto de Identificação. De posse das digitais do paciente, os peritos descobriram que ele, que usa 2 nomes, tem uma longa ficha criminal que inclui furtos e estupros. Isso determinou que o rapaz fosse levado para a casa de prisão provisória. Este é só um exemplo do trabalho feito rotineiramente pelos peritos. Casos de pessoas sem identificação chegam a toda hora da polícia e do IML, assim como materiais que estavam em cenas de crime.
As digitais recolhidas são comparadas com as do Arquivo Civil, que tem 5 milhões de fichas, e do Arquivo Criminal, que tem 70 mil e está informatizado. Carteira de identidade é um dos documentos mais usados no Brasil e um dos mais fraudados também. Com o atual sistema de emissão de documentos, uma pessoa pode tirar várias identidades sem precisar sair do estado ou da cidade. Geraldo Ribeiro de Souza, de 75 anos, usava as 14 carteiras de identidade falsas para receber aposentadorias. Ele foi preso ontem e contou à polícia que aplicava o golpe há 3 anos, com a ajuda do filho. Nos documentos, nomes e fotos diferentes, algumas até com caretas. Para chegar até Geraldo Ribeiro, foram 40 dias de investigação e uma ajuda importante, a dos papiloscopistas do Instituto de Identificação do Estado, as pessoas que analisam impressões digitais. Foi essa funcionária que desconfiou do golpe. Ela nem viu as fotos. O que chamou a atenção foi justamente uma cicatriz em um dos dedos de Geraldo. A árbitra goiana Cirlei Cândida foi presa ontem, logo depois do jogo entre a Aparecidense e a Anapolina. Ela é acusada de tentar fraudar o concurso da educação. Nos documentos de identificação, a semelhança física que enganou os fiscais. A tentativa de fraude foi descoberta por esta perita da Polícia Técnico-Científica, que estranhou a diferença nas impressões digitais. Eu fiz o confronto das impressões digitais dela e no primeiro momento não bateu. E a foto parecia bastante com a da pessoa que ela estava fazendo a prova. E então eu deixei que ela continuasse a fazer a prova e para não causar nenhum rebuliço, né, na sala. Aí assim que ela terminou, os PMs levaram ela para uma sala especial, nossa sala da Polícia Técnica, e lá nós constatamos que ela realmente estava fazendo uma fraude do concurso da educação. Elaine Faria de Oliveira, de 35 anos, foi presa em flagrante logo depois de entregar a prova. Segundo o depoimento à polícia, Elaine disse que fez a prova porque a amiga pediu, alegando que estaria apitando um jogo em Anápolis, a 45 quilômetros de Goiânia e válido pelo Campeonato Goiano, exatamente no mesmo horário do concurso. Cirlei Cândida, que há 3 anos faz parte do quadro da FIFA, queria ser professora do Estado. A Polícia Civil está autuando as duas em flagrante por estelionato, na forma tentada, porque a inscrição está feita em nome de Cirlei. A identidade apresentada pela Elaine na entrada da sala é a identidade da Cirlei. Cirlei também foi presa assim que acabou a partida entre a Anapolina e a Aparecidense. A árbitra negou a fraude. Mas a senhora foi no local de prova? Eu fui. A senhora fez a prova? Eu entrei só e fiz um pouquinho que eu dei conta e corri pra cá. Cheguei aqui atrasado um pouquinho. Mas a Elaine não fez essa prova? Na delegacia, não quis gravar entrevista e nem falar com a polícia. E a gente repercute essa fraude no concurso da educação com o chefe da Polícia Técnico-Científica, Décio Marinho. Bom, foi uma atitude até um pouco inocente, né? Porque há muito já a Polícia Técnico-Científica vem tirando as digitais em concursos públicos e vestibulares. Sim, acho que ocorreu realmente uma certa ingenuidade, né, da árbitra, porque é de detecção relativamente fácil, tá entendendo? E conforme você falou, já há algum tempo a Polícia Técnica vem prestando sua colaboração nesses tipos de exame de concurso. E não é feito por amostragem, não. Todos os candidatos passam por esse exame. Todos os candidatos passam por esse teste, realmente não toma muito tempo do candidato ao concurso, é feito no transcorrer da prova. E quando é detectado, como foi falado ali pela papiloscopista, quando é detectado alguma fraude, a possibilidade de fraude, o confronto não batendo, né? Normalmente se deixa o candidato terminar a prova, sua prova, e depois sim é feito nova, ele é chamado e aí sim é feito um novo confronto. A professora de Educação Física Elaine Oliveira foi presa hoje, acusada de fraudar um concurso público em Goiás. Ela usava os documentos da árbitra de futebol Cirlei de Jesus e, segundo a polícia, confessou que fez as provas no lugar da árbitra, formada em pedagogia. Cirlei estava apitando o jogo entre Anapolina e Aparecidense pelo Campeonato Goiano. Assim que a partida terminou, foi presa. A Federação Goiana de Futebol afastou Cirlei temporariamente até que os fatos sejam apurados.
A tentativa de fraude no concurso da Secretaria Estadual de Educação foi detectada graças ao trabalho de um papiloscopista, um profissional especialista em analisar impressões digitais. A papiloscopia estuda a identificação humana por meio das papilas dérmicas, linhas das mãos e dos pés, que formam desenhos únicos e que não se repetem de pessoa para pessoa. Por isso mesmo, quando esses desenhos são confrontados, são facilmente diferenciados. Cada pessoa tem uma impressão diferente de outra e cada impressão de um dedo é diferente de outro dedo. Não existem duas impressões iguais. Em Goiás existem apenas 150 papiloscopistas, poucos profissionais para cuidar de 5.400.000 cadastros civis, mas essenciais para evitar o uso indevido do documento de identidade. Foi o que aconteceu no último domingo com a árbitra de futebol Sirlei Cândida de Jesus. Como iria apitar uma partida no mesmo período em que faria provas de um concurso público, ela mandou uma amiga com a identidade dela em seu lugar. Mas durante o confronto de impressões digitais, uma papiloscopista descobriu a fraude e ambas foram presas em flagrante por tentativa de estelionato. Em Goiás são emitidas em média 10.000 carteiras de identidade por mês. 30 delas são produtos de fraudes descobertas pelos papiloscopistas. Há casos como o desta mulher que conseguiu emitir 4 carteiras de identidade com dados diferentes. A maior parte dos documentos é emitida nas lojas de atendimento do VaptVupt, onde é comum alguém tentar fraudar o serviço de identificação. Existem duas formas básicas. Uma é a falsificação da certidão de nascimento. A outra é a tentativa de fazer uma segunda via em nome de outra pessoa. O presidente da Associação dos Papiloscopistas Policiais de Goiás enumera alguns fatores que fragilizam o sistema de identificação. Primeiro, porque o sistema permite que a pessoa possa fazer uma carteira de identidade em cada estado. Então isso realmente complica o controle no combate à fraude. Segundo, a pena para esse tipo de crime é muito branda e eu acho que de certa forma incentiva, né, o criminoso a atuar. E terceiro, que eu acho importante, é a deficiência dos cartórios. Não existe uma informatização, não existe uma central de informações onde possa ser passado aos institutos, os órgãos de identificação, por exemplo, o óbito de uma pessoa.